Eu quero falar um pouco com você hoje sobre como proteger as emoções. Como guardar o seu coração para que você não seja bombardeado depois com tantas emoções que podem não só te atrapalhar em áreas, em situações na sua vida, como podem te expor, te atrapalhar e atrasar no processo que você possa estar vivendo. Uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado quando a gente está com as emoções à flor da pele é expor. É para quem é que você vai compartilhar o que você está sentindo. Não só acerca de coisas que você viveu, mas das emoções. Se você está triste, se você está com raiva, se você está com medo, se você está assustado. Com quem que você vai compartilhar isso? A gente precisa ter o cuidado de não falar com quem não tem algo a dizer. Falar por falar, simplesmente por desabafo. Isso é muito perigoso. E eu já vou dizer porque é perigoso. Então, quando você for se expressar, quando você precisar desse momento de desabafo, de falar o que está sentindo, a sua primeira opção sempre deve ser o Senhor. Corra para Deus, corra para o Senhor em oração, clame pela ajuda de Jesus, pela ajuda do Espírito Santo, para Ele te ajudar a sair desse movimento todo que possa estar acontecendo dentro da sua alma. Mas, se ainda assim você não estiver conseguindo encontrar um equilíbrio para suas emoções, procure uma pessoa que tenha relacionamento com Deus. Procure alguém que ande com Deus para que essa pessoa tenha discernimento para te dirigir, para te ajudar em oração, para te ajudar com estratégias, para te dar uma palavra de fortalecimento. Essa pessoa que carrega o Espírito Santo vai ter sabedoria para te conduzir nesse momento de fragilidade, para te ajudar, para te fortalecer e te ajudar orando com você. Nesse momento de oração que você vai até o Senhor, é uma outra coisa que eu quero trazer para você. Quando você ora e fala com o Senhor, pedidos, intercessão, você tem que analisar o que é que você vai falar em voz alta. Quando a gente fala em voz alta, as nossas fragilidades, as coisas que nós somos fracos ainda, que nós ainda não amadurecemos, não crescemos, nós denunciamos, nós falamos para Satanás onde é que eu estou fraca. Isso não significa que Deus não vai nos ajudar, que nós vamos perder a bênção, não. Mas sim que nós vamos enfrentar mais dificuldade, porque se Satanás, ele está ao nosso derredor, sondando onde é que ele pode nos tragar, ele vai ficar de olho para perceber em mim e em você qual é a nossa fraqueza. Onde é que nós ainda não vencemos? Ele não precisa saber das suas fraquezas. Se você é uma pessoa que tem muito medo, então você não fale isso em voz alta, para que ele não perceba até que você vença o medo. Apresente ao Senhor, aplique a palavra de Deus nesse processo de medo. Faça tudo que o Senhor te direcionar, mas não exponha para que Satanás não tenha armas para agir contra a sua vida. Se, porém, você está passando por esse processo, vamos colocar do medo, e você não está conseguindo vencer, você está orando, você está lendo a palavra, mas você sente como isso ainda está tomando muita posse de você, então você fale com essa pessoa que você tem confiança, peça ajuda, porque nós não somos super-heróis, nós não sabemos tudo, e há momentos em que de fato a gente não entende o que Deus está falando. Há momentos que a gente está tão exposto às nossas emoções que a gente enxerga tudo de forma conturbada, de forma confusa. E se você procura alguém maduro na fé, essa pessoa vai poder te apontar o caminho, vai poder abrir os seus olhos com a palavra de Deus. Então, cuidado com a exposição, para quem você vai contar a sua fraqueza. Não fale em voz alta aquilo que te derruba, não dê armas para Satanás. E a sua primeira opção de busca de socorro sempre deve ser o Senhor. Mais uma coisa, ore em silêncio aquilo que te enfraquece. Quando você venceu aquilo, aí você não tem mais problema com aquilo. Você pode se expor àquilo que aquilo não tem mais você. É como uma pessoa que tem que sair do alcoolismo. Ela tem dificuldade para enfrentar o álcool nos primeiros momentos, mas no decorrer do tempo, dos anos, o tempo vai passando, ela consegue ver aquilo e aquilo não afeta mais ela. Isso acontece conosco também com relação às nossas fragilidades. É como uma pessoa que tem tendência a fofoca. Ela acabou de decidir, eu não vou mais ser maledicente, eu não vou mais ser fofoqueira. Ela vai precisar de domínio próprio, vai precisar da ajuda do Espírito Santo, vai precisar se controlar e muitas vezes fugir. Algumas vezes a gente precisa fugir, entende? E sair daquela situação.
porque senão você acaba caindo. A Bíblia não fala para enfrentar o pecado, mas ela fala para fugir, para sair de perto do pecado, para não ficar exposto a ele. O que ela manda resistir é o diabo. O diabo você resiste e ele foge de você. Mas ao pecado nós somos muito frágeis, nós somos carne, nós somos humano. Então nós precisamos estar sempre conectados com o Espírito. E se tem algo que você decidiu agora vencer, como o medo, por exemplo, você precisa cuidar com o que você fala, com quem você fala e como você conduz. Não dê estratégias para Satanás agir na sua vida. Tome esse cuidado até que você se sinta fortalecida. Venceu o medo, ele não vai ter mais arma contra você. Quando você venceu o medo, venceu outra situação, ele não vai ter mais, aquela arma não vai mais ter influência sobre a sua vida. Ele vai perdendo a influência conforme você vai se fortalecendo no Senhor, resistindo, sendo forte, fugindo do pecado. Esse pecado deixa de ter influência sobre você. Esse medo deixa de ter influência sobre você. Essa tristeza deixa de ter influência sobre você. Então, uma das formas mais preciosas de você conseguir guardar o seu coração e as suas emoções é o silêncio. O silêncio eu digo que é a mais poderosa, porque o fato de você não expor já está falando de silêncio. O fato de você cuidar com quem você conta também revela o silêncio. O fato de você, em oração, não expor em voz alta sua fragilidade também está falando sobre silêncio. Então, o silêncio, sim, é a nossa arma mais poderosa para vencer questões emocionais, questões que nos aprisiona, que nos faz tomar decisão errada, que nos faz tropeçar, que atrapalha os nossos projetos, questões que impedem a gente de crescer, que atrasam, que nos faz entrar em crises desnecessárias, em situações desnecessárias. Outra coisa, quando você vai conversar com alguém, mesmo que essa pessoa seja de confiança de Deus, sonde no seu espírito o que o Espírito Santo te permite revelar. Porque muitas vezes Deus fala coisas que é só pra gente. Tem coisas que o Senhor diz pra gente, guarda no seu coração. Não é pra agora, não é pra revelar, não é pra expor, não é pra contar pra ninguém. É algo que eu estou fazendo em você, pra você ou pro seu futuro. Ou talvez até pro propósito na vida de alguém. E o Senhor te fala pra guardar. Então, às vezes ali você tem toda uma situação. E Deus te permite compartilhar com alguém, ou porque você precisa de ajuda, de consolo ou direção, mas alguns detalhes pode ser que o Senhor fale, guarde no seu coração. Então atente para isso, não revele tudo. Tem coisas que é só para você, tem coisas que é só para você, seu companheiro, tem coisas que é só para você, seus amigos, tem coisa que você pode dizer para a multidão. Então você precisa buscar sabedoria e discernimento em Deus. O discernimento a gente aprende conforme caminha com o Senhor, conforme a gente vai ouvindo a voz do Senhor, a gente vai aprendendo a ter discernimento, discernir os sinais, as estações. E aqui, por último, mas não menos importante, aliás, é o mais importante de tudo, se apoie na palavra de Deus. Fortaleça-se pela oração e pela palavra de Deus. Se você está passando por um momento emocional que está te atingindo muito, busque consolo, direção e instrução na palavra de Deus. Ali você vai encontrar direção para o medo, para a tristeza, para a angústia, para a raiva, para a ira, para a cólera, gritaria, um monte de coisas. E ali Deus vai te instruir e dirigir. Porque cada coisa, cada situação que você enfrentar de dificuldade, que vai ser preciso vencer, tem uma estratégia de Deus para que você vença. E a estratégia de Deus é a única perfeita. É a única que vai funcionar. Então você medita na palavra e você ora. Hora intencional para que o Senhor mostre qual é a estratégia para vencer tal situação, tal ocasião. E o Senhor vai te ajudando nessas duas coisas, orando, meditando na palavra e também adore. Quando você sentir que está muito perturbado e não está dando conta, um outro caminho é a adoração. Coloque um louvor, comece a adorar o Senhor com as suas palavras, com os seus movimentos, com a sua gratidão. Fale para Ele do que você é grato. Lembre-se daquilo que te dá esperança, daquilo que Ele já fez, de quem Ele é. Conduza a sua alma à paz através da palavra. Comece a pregar para a tua alma, aquieta-te, alma, dentro de mim, assim como Davi fez em Salmos. Então fale com a tua alma. E a última coisa, não a última, esse ponto que eu esqueci de falar, mas que também é importante. Se você está sentindo ataques na sua mente, te fazendo pensar, mexendo com as suas emoções,
você, além de pregar para sua alma, que pode ser a sua alma, mas também pode ser o inimigo. Pode ser Satanás tentando te soprar conversas para movimentar você por dentro. Então repreenda. Em nome de Jesus, manda ele calar a boca. Em nome de Jesus, manda ele sair. Fala para ele quem é o teu Deus, que você não vai dar ouvidos para ele. Olha, muitas vezes eu passei por isso. Tá com coisas na cabeça. E eu falava assim, cala a boca, Satanás. Sai da minha cabeça em nome de Jesus. E era instantâneo. E a paz vinha. E aquele equilíbrio voltava. E de repente tudo, num instante, apagava da minha mente. E eu comecei a identificar, então, qual era a voz da minha alma, a voz de Satanás, o que eram as minhas emoções e a voz de Deus. É na prática que você vai conseguir discernir as vozes. Mas eu quero deixar essa mensagem para você, que espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. Reflita sobre isso. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você entenda o que foi dito nesse vídeo. Aplique tudo isso que foi falado aqui. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que Deus vai te ajudar e você vai conseguir controlar as suas emoções. Quando você tiver o controle sobre as suas emoções, o domínio sobre as suas emoções, você vai ver como tudo vai ficar mais fácil, porque a gente começa a ter a clareza do que é que está acontecendo. A gente começa a ver as coisas como Deus vê e não como a gente gostaria de ver ou como a gente tem medo de ver, mas a gente começa a ver a verdade como ela é. E quando você tem a verdade como ela é, você sabe o que fazer com ela. Você consegue administrar o que Deus te mandou fazer porque você tem a verdade. Então você sabe como aplicar. As peças do quebra-cabeça começam a se juntar. Mas quando a gente está iludido, está nas emoções, está na mentira, aquilo tudo está desfocado. Então os sinais que Deus te deu não vão se encaixar com algo que está desfocado. Então, primeiro de tudo, controle as suas emoções, acalme-se e escute o Senhor. Vá buscar ajuda no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e se apoie na palavra, medite nela, ore e peça ajuda ao Espírito Santo, que Ele pode te ajudar em todas as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida.